A paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo Fernando e sou a menor ovelha do rebanho do Senhor. E tenho a palavra de Deus para compartilhar com você. E essa palavra está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você sabia que a gente não precisa mais praticar a lei de Moisés? Você sabia que a gente não precisa praticar nada da lei de Moisés? Jesus, ele veio a essa terra e praticou toda a lei. E por que ele fez isso? Para provar que o único que podia cumprir toda a lei era ele. Nem Moisés, que foi o escritor da lei, ele conseguiu cumprir a lei fielmente. Então o único que foi capaz de fazer isso foi o Senhor Jesus, porque é santo e perfeito e não tinha pecado. E ele veio e cumpriu toda a lei, se entregou na cruz do Calvário e fez o sacrifício por mim e por você. Daquele momento em diante, começa a nova aliança, o Novo Testamento. Você sabia que a gente tem que viver de acordo com o Novo Testamento? De acordo com os ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos? A gente acabou de ler aqui o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei, a lei acabou. Ela teve fim. Ela teve o período dela. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora devemos viver pela fé em Cristo Jesus. Devemos seguir os ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos. Não precisamos mais praticar a lei. Por que eu estou te falando isso? Porque no nosso tempo, estão ensinando que a gente precisa não só entregar a vida para Jesus, viver pela fé, mas praticar alguma coisa da lei. E na maioria das vezes é alguma coisa financeira, como o dízimo, por exemplo. O dízimo é da lei, mas muitos falam, não, nós temos que praticar o dízimo porque ele começou a fazer parte da lei, mas ele existe antes da lei, porque Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e não existia a lei porque Moisés não tinha nem nascido ainda. Muito bem. Se é para me praticar, se é obrigatório dar o dízimo porque é antes da lei e depois ficou fazendo parte da lei, então eu devo me circuncidar também, porque Abraão circuncidava e também essa prática foi antes da lei. E por que a circuncisão não é para ser feita? Só a parte financeira é. Já parou para pensar isso? Se você quiser dar o seu dízimo, tudo bem, não tem problema algum. Mas é mentira, é engano, é falsidade, é falsa doutrina dizer que para o nosso tempo, a dispensação da graça, é obrigatório eu dar o dízimo, porque se eu não der, eu vou para o inferno. Ou seja, Jesus morreu em vão. É Jesus e o dízimo. Jesus e a calça comprida. Jesus e uma obra que eu tenho que praticar para ir para o céu. Isso é falso, isso é errado, isso é mentira. Devemos viver segundo os ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos. E se você não sabe, o apóstolo Paulo ele nunca ensinou sobre dízimo. Ou seja, o apóstolo Paulo era negligente. Por causa do apóstolo Paulo, muitas pessoas foram para o inferno porque ele não ensinou sobre o dízimo, e quem não dá o dízimo vai para o inferno, como eles ensinam nos dias de hoje. Não, o apóstolo Paulo não era negligente. Se ele não ensinou, não é para a gente fazer, ele só fala de oferta voluntária. Ou seja, você não precisa fazer mais nada da lei. Você tem que viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos. Estude o Evangelho. Estude o Evangelho e você vai descobrir o quanto você já foi enganado. Deus te abençoe em nome de Jesus.